presidente da República passará a faixa presidencial ao eleito em outubro? Pois é, ele tem sido perguntado sobre isso. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, você está no Xadrez Político. E essa pergunta parece que incomoda o atual presidente da República. Não só essa, ele não consegue conviver bem com a liberdade de imprensa, com uma entrevista coletiva que não seja de fato aquela entrevista marcada em que ele tem ali acesso às perguntas antes. Ele não leva jeito para dialogar com a população e dentro dos interesses da própria população. Mas é curiosa essa pergunta. Veja você, como é que o presidente é questionado se ele passará ou não a faixa presidencial ao próximo eleito? Bem, a natureza da pergunta, a existência da pergunta, já nos mostra bem os tempos sombrios, estranhos em que vivemos. Porque essa é uma prerrogativa do presidente, isso faz parte do seu papel, isso faz parte, eu diria, da liturgia do cargo, passar a faixa presidencial. Mas ele se sente muito incomodado com a pergunta e parece-me também que quanto mais incomodado ele fica, mais a gente insiste em fazer a pergunta. E fazê-la, claramente, né? Como o senhor não será eleito, o senhor passará ou não a faixa presidencial ao Lula? Eu falo Lula porque o Lula é aquele que as pesquisas apontam como quem está na frente, aí faltando pouco para virar no primeiro turno. Parte da campanha do presidente está desesperada, tentando encaixar uma narrativa e vender um produto. É curioso que o produto que se tenta vender para a reeleição é justamente o governo eleito, o presidente eleito. Só que a campanha está tentando fazer com que o presidente seja mais tranquilo, que ele seja mais humano, que ele seja mais sensível. Ou seja, querem tornar o presidente aquilo que ele não é. A campanha também está preocupada com o discurso do presidente. Queria que ele tocasse nos pontos mais importantes da vida em sociedade, da vida brasileira, talvez defendendo ali, em alguns aspectos, o próprio governo. Mas o presidente da República, ele tem uma agenda própria. E ele acredita que ele está em 2018, quando os temas principais eram a anticorrupção, o antipetismo e aquilo que a gente chama de pauta dos costumes. Só que o ano agora é 2022. O antibolsonarismo é maior do que o antipetismo. A pauta da corrupção é importante, claro, mas ela é menos importante do que a pauta econômica, do que mesmo a pauta da saúde, a pauta da violência urbana. E, sobretudo, nós não estamos mais em 2018. Nós temos preocupações agora muito mais importantes por aquilo que nós vivemos. Não apenas neste governo, mas também no governo anterior, do Michel Temer. Mas a campanha anda ali desesperada. Ela já disse, através de seus ministros, que o presidente iria se aproximar do presidente Lula em maio, depois em junho, depois em julho, e agora já diz que deve se aproximar do presidente Lula lá para agosto e setembro. Eu tenho uma outra intuição. Eu acredito que em setembro as coisas estarão muito bem definidas e, a julgar por aquilo que temos até agora, para a eleição do presidente Lula já no primeiro turno. O presidente não se cansa de questionar o sistema eleitoral. Ele coloca em xeque a própria democracia brasileira, fazendo um papel, um espetáculo, um teatro para todo mundo ver. E a reação, novamente, foi uma reação à altura da sociedade civil e de governos estrangeiros. Eu nem considero muito a nota dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, nós sabemos bem, ele gosta de apoiar uma ditadura na América Latina. Mas tudo que o presidente faz é sem provas, ele faz é tergiversar, ele faz é tirar o foco, ele produz cortinas de fumaça, porque ele não consegue tratar da vida real, dos problemas que realmente temos e temos vivido. A nossa preocupação, sim,
A nossa preocupação é uma preocupação com a vida real. É uma preocupação pela nossa sobrevivência, pelo nosso trabalho. Veja a queda vertiginosa que a indústria tem tido nos últimos anos. Veja os dados sobre o desemprego, sobre os desalentados, que são aquelas pessoas que não têm mais nem esperança de um emprego. Veja a situação da precarização do trabalho. Veja a situação da educação, da saúde, do saneamento básico, da moradia. Nós poderemos falar de N coisas, da educação, das ciências e tecnologias. Isso tudo o governo não fez absolutamente nada. Como o caso também do meio ambiente, dos indígenas. Mas o presidente continua ali produzindo uma pauta própria. Enquanto nós nos preocupamos com a vida real, o presidente tem outras preocupações. Porque como a grande imprensa apresentou hoje 22 de julho, o presidente, caso não seja reeleito, deve encarar ações em série na justiça comum. Então a preocupação dele realmente deve ser permanecer em liberdade caso não seja reeleito. E nós temos outras preocupações, a preocupação com a vida real. Bem, mas se o presidente insistir em não passar a faixa para o presidente eleito, não tem problema não. A gente chama a presidenta Dilma. A Dilma que, em entrevista, o Michel Temer novamente afirmou que ela é uma mulher íntegra. Bem, nós já sabíamos disso. E dizer que ela não sabia conviver com o Congresso é difícil, porque um Congresso como aquele, a gente viu bem no que deu. Um grande abraço, coloque aí as suas impressões. Como é que fica essa questão? O presidente se incomoda muito? Se ele se incomoda, a gente continua fazendo, não, a pergunta? Qual seria a ideia, se não a presidente Dilma? O que é que vocês sugerem? Tá bom? Você está no Xadrez Político, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e, claro, a gente já considera que você tenha se inscrito no canal.